Nós hoje vamos refletir acerca do capítulo 10 da obra Missionários da Luz. Eu estou com essa versão aqui. Então, dando sequência, ao estudo do livro Missionários da Luz, coube-nos falar um pouco sobre materialização. É um assunto sedutor, em alguma medida ou em muitas medidas complexo, porque é daqueles fenômenos mediúnicos que mais nos impressionam a materialização de entidades desencarnadas. Nós, muitas vezes, quando estamos encarnados na dimensão do corpo físico, vinculados a esta ou aquela tarefa na seara espírita, dotados de mediunidade dessa ou daquela natureza, ou não, pelo menos do ponto de vista ostensivo, todos nós ouvimos falar de fenômenos de materialização. Talvez um dos médiuns mais conhecidos no Brasil, que tinha uma mediunidade dessa natureza, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, conterrâneo nosso, uma vez que nasceu aqui no estado do Ceará, na Serra de Pacatuba, aqui próximo da capital cearense. Francisco Peixoto Lins, ou Peixotinho, é conhecido como médium das materializações luminosas. Encontramos hoje, com a facilidade que a internet nos proporciona, documentários inúmeros acerca dos fenômenos de materialização promovidos pela mediunidade de Peixotinho. A própria FEB, Federação Espírita Brasileira, produziu um documentário a respeito. Inclusive, um dos mentores dessa série Vida no Mundo Espiritual, ou Coleção André Luiz, como era chamada há um tempo atrás, esses livros dos quais Missionários da Luz faz parte, Clarencio, ele se materializou através da mediunidade de materialização de que era portador o Peixotinho. Então, nós vamos hoje estudar o que acontece no plano espiritual quando um fenômeno assim se dá na dimensão dos encarnados. Porque nós encarnados, muitas vezes, nós vamos para uma sessão dessa natureza ávidos de pegar no espírito materializado, Ver para crer. Nós vamos com expectativas que nutrimos intimamente, de que tal ou qual desencarnado que amamos se materialize para matar a nossa saudade. Ou nós vamos na expectativa de que o espírito, esse ou aquele materializado, realize algo em prol de nós mesmos, de uma dor que carregamos conosco. Vamos na expectativa de mitigá-la de algum modo, ou seja, nós normalmente buscamos tais sessões ou tais reuniões apegados àquilo que é a nossa necessidade, a nossa realidade íntima, e dificilmente nós nos dispomos a ir a tais encontros com a disponibilidade interna, mental, emocional, verbal, a postura inteira, integral, voltada para o serviço e para o contributo que a situação exige, dos encarnados também.
Então, é isso que nós aprendemos nesse capítulo 10, através da curiosidade de André Luiz em conhecer esse tipo de fenômeno. Ele manifesta Alexandre, o guia espiritual presente em toda essa obra Missionários da Luz. Nós sabemos que nessa coleção André Luiz, ou coleção Vida no Mundo Espiritual, como vem sendo chamada recentemente, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, No Mundo Maior, Libertação, e por aí vai, até o último, E a Vida Continua, há sempre a presença de um mentor que traz lições significativas. E o mentor da obra Missionários da Luz é o Alexandre. Então, André Luiz Espírito, manifesta a Alexandre Espírito, o mentor Alexandre, o desejo de conhecer, investigar o fenômeno de materialização de espíritos. Para o encarnado, é um fenômeno espetacular, verdadeiramente extraordinário. E do ponto de vista espiritual, o que sucede? O que é necessário para que ocorra a contento? O que é necessário para que um espírito desencarnado materialize-se ante encarnados ávidos de presenciar tal fenômeno? O que é necessário? É disso que se trata nesse capítulo 10, intitulado Materialização. E nós recomendamos a todos aqueles que estão assistindo conosco agora, ou que verão depois, se ainda não leram o capítulo, que possam ler, porque é um capítulo vasto, é um capítulo rico de ensinamentos, e é provável que um ou outro meandro, um ou outro aspecto nos escape nesses poucos minutos que aqui temos para discorrer a respeito. Então, como dissemos, André Luiz solicita a Alexandre ocasião de aprender acerca desse fenômeno. Alexandre diz que não é algo que o grupo dele de trabalho faça, não faz parte da atividade a que ele se dedica, mas que ele pode, juntamente com André, ou conduzir André Luiz a um grupo em que esse tipo de atividade é realizada. E assim ele faz. Primeira coisa que nos chama a atenção, vivamente, nessa narração do André Luiz, é que o benfeitor Climério, o mentor da reunião, do grupo, melhor dizendo, em que a manifestação ocorrerá, André Luiz diz, na sua descrição, que Climério era um espírito, do ponto de vista da hierarquia, bem acima de Alexandre. Isso me impressionou por quê? Porque quem quer que tenha lido Missionários da Luz irá se impressionar com a grandeza do mentor Alexandre, a grandeza do guia espiritual da obra que está presente nesta obra, que é o espírito Alexandre. Então, um espírito bem acima do ponto de vista da hierarquia. E alguém ainda pode indagar: ué, mas há hierarquia no plano espiritual? Sim, há. Só que ela não é calcada, ela é muito dessemelhante, muito diversa, muito diferente da hierarquia ou das hierarquias instituídas
no mundo dos encarnados, na Terra, com as feições da experiência material, onde a hierarquia ela é baseada em poder, dinheiro, sangue, muitas vezes, né? A nobreza do sangue, aspas. A hierarquia que vige no mundo espiritual é uma hierarquia calcada no avanço intelecto-moral. Então, o Climério é um espírito mais adiantado do que Alexandre, isso nos chama atenção, e é ele que coordena a atividade de materialização a que André Luiz, espírito, e Alexandre, espírito, assistirão, ou melhor, colaborarão. E aí vem um segundo ponto de se destacar, é que André Luiz está ávido por testemunhar o fenômeno, observá-lo, a fim de aprender, a fim de pesquisar. Mas, quando Climério aquece a essa sugestão de Alexandre de que André Luiz pudesse presenciar um fenômeno assim, Climério diz: observar é o primeiro passo para bem realizar. E, de um certo modo, ambos são convidados a cooperar. Então, eles não ficam apenas na qualidade de expectantes, de espectadores, daquele que assiste somente. Tanto André Luiz quanto Alexandre, eles estão disponíveis para o serviço também, naquilo que o serviço exigirá de participação deles. Esse é um ponto que merece destaque, mas vem aí também, no bojo dessa reflexão, um outro ponto, mais interessante ainda, é que do ponto de vista dos desencarnados, há incontáveis tarefeiros para que o fenômeno se dê na Terra. Quando nós pensamos numa reunião dessa natureza, eu particularmente, amigas e amigos, eu nunca presenciei uma reunião de materialização. Não obstante, em uma das casas espíritas que trabalhamos aqui na capital cearense, que fica aqui no centro da nossa cidade, na rua Assunção, número 431, Grupo Espírita Casa da Sopa, um grupo que lida com pessoas em situação de rua, 100% das atividades são voltadas para esses irmãos e irmãs que vivem nas ruas do centro da nossa cidade. Nessa mesma rua, a Rua Assunção, poucos metros adiante, funcionou por um tempo significativo aqui em Fortaleza, o Centro Espírita, conhecido como o Centro Espírita do Irmão Almerindo. Hoje ele já está no plano espiritual, e ali deu-se fenômenos de materialização. Eu ainda não residia em Fortaleza. Hoje ele desencarnou, a família não espírita desfez-se do terreno e da construção física. Hoje funciona um prédio completamente diferente do que era, mas havia ali reuniões de materialização, em que se materializavam espíritos de escola, inclusive alguns bem conhecidos do movimento espírita, Sheila e outros tantos. Mas eu nunca presenciei. E o que quero destacar nesse momento é que quem quer que tenha presenciado haverá de ter, talvez, contabilizado a quantidade de encarnados, o médium, ou os médiums, se houver sido mais de um a participar do fenômeno,
e talvez jamais tenha imaginado o contingente de desencarnados atuantes para que o fenômeno ocorresse em segurança para o médium. Porque um dos riscos que os espíritos assinalam é para o medianeiro. O medianeiro, ele doa em profusão, em abundância, o fluido magnético animal de que é portador, que Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, chamou de ectoplasma. E Kardec chama de fluido magnético animal. É esse fluido que flui abundante, é doado abundantemente através dos orifícios, as narinas, os ouvidos, a boca, os olhos do medianeiro, para que, combinado com fluidos do espírito que se materializará, ele possa efetivamente se materializar. Mas a vinculação do espírito materializado e do encarnado médium é tamanha que lesar o médium é lesar o espírito, a materialização do espírito. E lesar a materialização do espírito, o espírito materializado, que é tangível, é lesar o médium. Então, é um fenômeno muito intrincado, complexo. Mas o que queremos destacar especificamente na descrição de André Luiz é o quão o papel dos encarnados presentes é substanciosamente importante para o êxito de tais manifestações. Nós, os encarnados, devemos estar o melhor possível sintonizados com o objetivo nobre, sadio, salutar e elevado dessa tarefa, jamais nutrindo pensamentos desencontrados, desarmonizados e autocentrados, egóicos, que é o que costumeiramente nós temos. Como dissemos há pouco, nós vamos a essas reuniões cheios de expectativas em que nós somos o centro, a nossa dor, a nossa dificuldade, o nosso desejo de aplacar a saudade, o nosso desejo de que o Espírito nos revele algo, se dirija a nós com um interesse particular. Então, nós nos colocamos ali como o centro de tudo, quando não deve ser. Então, haverá nessa reunião, e aqui vem também uma coisa importante, é que essa reunião vai se dar numa certa edificação material, numa certa residência. E o que os espíritos fazem, primeiramente? Sabendo da gravidade, da seriedade que é um fenômeno nessa natureza, eles vão envolver o ambiente físico, aquela residência, num raio, numa distância de 20 metros, com uma espécie de cordão fluídico vibracional, para que fique ali uma espécie de proteção de redoma fluídica, a fim de afastar toda e qualquer influência inferior, grosseira, infeliz, perturbadora que possa surgir. Então, protege-se o ambiente vibracionalmente. Não obstante, diz André Luiz que ele relata tão somente aquilo que os mentores instruem a ele, ensinam acerca desse fenômeno. Então, dizem os guias
Climério, o mentor-mor da situação, que apesar deste cordão fluídico a 20 metros da residência, envolvendo toda aquela construção para proteger de vibrações menos felizes, os encarnados que adentrarão o recinto e que estarão ali participando, se estiverem sintonizados e jungidos com as suas companhias habituais, obsessores, que tais, esses irmãos, eles vão bem. Apesar dessa proteção. Então, aí nós refletimos da importância do nosso autocuidado se vamos participar de algo dessa natureza. Uma outra reflexão que fazemos é que havia um cidadão na reunião mencionada que havia ingerido alcoólicos, cachaça. André Luiz não usa esse termo, usa o termo aguardente. Salvo engano, ele usa o termo aguardente ou uma bebida de cana, algo dessa natureza. Ele não usa o termo cachaça. Mas o cidadão não havia ingerido uma dose de cana, uma dose de aguardente. Ele havia ingerido muito álcool. Não estava embriagado, mas estava bastante alcoolizado. E isso se constitui um problema. Isso se constitui um desafio para os desencarnados, que precisam, de algum modo, isolar aquele componente perturbador, que está ali, de algum modo, exalando algo que não convém para a situação. Outro ponto que nos chama a atenção é que, a fim de preparar um ambiente fluídico, harmônico, compatível com a gravidade do feito, os espíritos também trazem fluidos vinculados à natureza. Mar, vegetação, então fluidos vinculados à natureza, que eles pegam das imediações onde a residência se radica, plantas que há na residência, tudo isso contribui para o ambiente fluídico harmônico. Uma outra lição que nós extraímos é que os guias espirituais, eles precisam trabalhar o aparelho digestor ou digestivo ou digestório da médium. É uma médium. E então, vejam só. Nós jamais imaginamos que isso acontece, né, amigas e amigos? Climério, o guia espiritual. Alexandre. André Luiz. Vem nos ensinar, nesse capítulo, que os espíritos, eles podem acelerar o processo digestivo da médium. Porque, com o estômago cheio, dificilmente ela seria um instrumento útil para a materialização do espírito. Então, nós temos, deixa eu pegar aqui para não falsear em nada aquilo que vou afirmar. 5 espíritos, 5 desencarnados, que colocam a mão no formato de concha
no plexo solar, nos centros de forças responsáveis pela digestão, no estômago e no fígado da médium, a fim de que haja um processo de aceleração da digestão e o seu estômago se esvazie. Eu achei isso fenomenal, amigos. E eu fiquei ainda pensando o seguinte, ó, não é de todo... Nós achamos isso extraordinário, né? Pelo menos, eu achei extraordinário. Os espíritos acelerando um processo digestivo a fim de que a médium possa estar em condições de doar o ectoplasma. E aí eu pensei, recentemente, a ciência humana terrenal criou um medicamento, que, aliás, está fazendo um sucesso danado. As pessoas compram até sem receita, parece que a Anvisa agora exige a receita. Aquelas canetas emagrecedoras, aquele princípio ativo, aquela química que se ingere, chama-se semaglutida, é o princípio ativo, e suas variações. Ozempic, Ribelsus, Monjaro são os nomes comerciais da semaglutida. O que ela faz com o processo digestivo da pessoa que necessita emagrecer? Deixa bem lento, bem lentinho, a ponto da pessoa comer uma maçã de manhã e ficar se sentindo saciada o resto do dia. Retarda e ataca a função de certa substância produzida no intestino. Então, a ciência humana consegue retardar o funcionamento. E os espíritos, agindo magneticamente com o seu fluido, conseguem acelerar a digestão da médium. Eu estou procurando aqui a página que está, porque eu quero realçar, amigas e amigos, a presença de 5 espíritos para fazer isso. E aí a gente fica pensando assim, puxa, então envolve muita gente, né? Tem uma pessoa chamada Verônica, que é exímia, que foi na Terra exímia enfermeira e hoje está no plano espiritual. Ela, juntamente com o Climério e mais 3 espíritos, é que vão auxiliar. Ó, presta atenção aí. Ele diz assim: o aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. E aí, ó, eu quero ver onde é que ele... Aqui, pronto, achei. Página 120, quem está com essa edição aqui. Na página 120, lá em cima, o André Luiz vai dizer assim, ó. Ele quem? Climério, que é aliás, minto. Deixa eu pegar aqui do início. Irmão Alexandre, disse ela depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, a Verônica, a enfermeira amiga do Alexandre. Iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Então, uma lição aqui também, amigas e amigos, que o nosso estômago abarrotado de comida gordurosa, pesada, condimentada, algo que exija do nosso organismo para a digestão, atrapalha não somente um fenômeno
tão refinado e sofisticado quanto esse da materialização de um espírito. Atrapalha também uma reunião mediúnica ordinária. Se nós costumamos estar no dia da reunião mediúnica com alimentação mais leve, mais frugal, nós notamos a diferença. E há quem diga, né? Eu ouço relatos de médiums que depois de terem mudado o seu padrão alimentar, parado de ingerir alimentação de origem animal, a sua percepção se dilatou, a sua sensibilidade se aguçou também, né? Então, isso é um dado que André Luiz vai falar em outras de suas obras também. Eu acho que nessa mesmo, no início, né? Ele fala um pouco sobre a alimentação de origem animal. Mas vamos lá. Então, não tive ensejo, né? Não tive oportunidade para interpelações verbais. Isso é André Luiz falando. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, né? Então, é Alexandre, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar. Quem é Alencar? Climério é o mentor do grupo, onde se dará a materialização. Alencar é o mentor da médium para tarefas mediúnicas, é o guia da tarefa mediúnica daquela médium. Então, vejam só, ele, né, Alexandre, portanto, Verônica e mais 3 assistentes de Alencar, 5 espíritos, colocaram as mãos em forma de coroa, eu havia dito concha, né? Em forma de coroa, sobre a fronte da jovem, né? Aqui, a testa. E vi que as suas energias reunidas formavam vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago. Então, da fronte, um fluxo magnético vigoroso que foi com o concurso de 5 entidades desencarnadas, isso é que me impressionou, direcionado para o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, né? Que é associado ao chakra, esse chakra aqui que fica abaixo do chakra coronário, né? Aqui entre o peito, o tórax e o ventre, né? Ele faz aqui uma nota de rodapé, certo? Então, assim, isso é extraordinário, mas, por um lado, se os espíritos eles têm esse poder, e eles têm, nós ficamos a refletir quantos espíritos, quantos detalhes para que um fenômeno se dê. E um encarnado que seja comparecendo a tais reuniões, ebetado pelo álcool, ele precisa ser isolado fluidicamente para que não perturbe. E um outro ponto que me chama atenção, assim, além da proteção fluídica, o cordão de 20 metros ao redor da residência, é também algo que Kardec já dizia. Kardec insistia nisso. Se nós lermos na Revista Espíritas, vamos encontrar incontáveis registros do codificador em torno da homogeneidade, do todo homogêneo que deve constituir o grupo mediúnico.
Por isso que o codificador, ele preferia grupos pequenos, porque é mais fácil construir um todo homogêneo. O que é esse todo homogêneo que Kardec mencionava? São os pensamentos, sentimentos, exteriorizações dos encarnados numa mesma direção, movidos por um mesmo ideal e com o mesmo foco. Esse é o todo homogêneo, porque se ficam ali, digamos, 5, 6 médiuns encarnados, né? E aqui já não estou mais falando especificamente da materialização, mas numa reunião mediúnica ordinária. 5, 6 médiuns encarnados, o dirigente, o dialogador, e esse grupo compõe-se de pessoas que estão ali, mas não têm o hábito, o exercício da introspecção, da meditação, não têm a consciência, não estão imbuídos plenamente do propósito de estarem ali e estão vibrando em uníssono para que aquela reunião aconteça, ela acontece, mas não em condições optimais, em condições que otimizam o trabalho dos guias espirituais e, portanto, promovem para encarnados e para desencarnados em desequilíbrio um auxílio mais efetivo, um auxílio que nos permite sair de tais encontros verdadeiramente maravilhados com aquilo que é possível nesse intercâmbio, né? E com a beleza dessas interações. Né? Então, quando há uma harmonia, um todo homogêneo, é possível uma sintonia acentuadamente mais elevada, uma percepção mais viva daquilo que os dirigentes desencarnados requerem de nós, né? E aqui Paulo Amorim está dando boa noite. Boa noite para você também. Então, é necessário que os encarnados que participam da reunião se imbuam da gravidade que é ali estar, da seriedade que é lidar com uma situação dessa natureza, voltando a falar da materialização dos espíritos. E aí me chama a atenção, é um outro ponto que gostaria de trazer, já rumando para o final, é que está havendo uma certa dificuldade com relação aos encarnados. Esses pensamentos dissonantes, autocentrados. Então, o que é sugerido pelos espíritos? Que cantem. Que cantem. Então, o guia Climério, ele dirá para Alexandre e André Luiz pensarem em uma garganta fluídica, né? Então, o ectoplasma da médium que está em profusão sendo expelido é usado para formar um aparelho fonador, materializar esse aparelho fonador, e aí os encarnados são induzidos a cantar, a fim de se harmonizarem. É interessante isso, né? Aqui na reunião do irmão Almerindo, eu não participei, mas conheci pessoas que participaram, inclusive há um casal aqui no Ceará, hoje ambos já estão domiciliados no plano espiritual, mas essa história aqui no nosso estado é uma história conhecida.
porque eles foram trabalhadores da primeira hora do espiritismo no Ceará, e eles não podiam ter, eles tentavam ter filhos e não conseguiam. E aí adotaram algumas crianças. Mas depois que eles participaram de uma dessas reuniões de materialização de espíritos, lá no centro do Irmão Almerindo, materializa-se o espírito Sheila, aplica alguns passes na região do ventre da Dona Milena, né, o nome dela, aplica alguns passes na região do seu ventre, do útero, do aparelho reprodutor. A partir daí, ela vem a ter filhos biológicos, né? Então, dentre esses filhos, com quem tem uma relação mais próxima, foi quem me contou o fato, que depois desse passe dado pelo espírito de Sheila materializado, ela pôde gestar e ter filhos biológicos, e teve alguns filhos biológicos. É interessante isso. Também nessas reuniões, essas gargantas, segundo esse amigo, cuja mãe pôde gestar, né? Materializavam-se também essas gargantas e cantavam. É muito interessante isso, né? Porque quem não é espírita ou quem é descrente desses fenômenos acha isso assim fantasioso, sui generis, pela extraordinariedade do fenômeno, né? Imagina uma garganta materializada, ou um aparelho fonador, e aquilo ali cantar e induzir as pessoas a cantarem, né? É o que André Luiz diz aqui. E aí, pessoal, ele vai dizer assim, eu marquei, eu achei isso sensacional, que cantem. Aí, mais para o fim, né? É aqui essa parte, Notando a perturbação vibratória do ambiente, página 124, para quem está com essa edição aqui, tá? Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse, eu estou chamando o mentor de Climério todo tempo, né? Mas o nome dele é Calimério, tá? Calimério. Disse Calimério ao controlador mediúnico, que é o Alencar, né? Que é o mentor da mediunidade da médium. Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações, né? Conflito de vibrações dos encarnados, porque não foram imbuídos do todo homogêneo a que chamava Kardec, né? O todo homogêneo. Formar com o grupo de encarnados um todo homogêneo. Nossos amigos ignoram ainda, disse o mentor, né? O Calimério. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente por intermédio das emissões mentais. Olha como é grave isso. A nossa presença de encarnados e aquilo que nós mentalmente estamos lançando nos ambientes afeta um orador durante uma palestra. Vocês sabiam disso? Um orador que está na tribuna espírita, na casa espírita, comunicando o evangelho, o espiritismo, a fim de aplacar dores, incentivar ao crescimento, ao avanço moral e espiritual dos audientes, dos presentes. Aquilo que se pensa afeta quem está falando também. Aí, voltando para o capítulo 10, materialização.
é mais razoável se abstenham da concentração agora, porque eles estavam tentando se concentrar, mas com os pensamentos muito desencontrados, desarmoniosos. E aí a solução que a espiritualidade encontrou, que os espíritos encontraram, foi que cantem, né? Aí ele vai dizer assim, ó, diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Né? Então, eu achei interessante isso. Mas para o final do capítulo, para encerrar o nosso estudo de hoje, André Luiz vai indagar, né, por que a espiritualidade insiste conosco, encarnados deseducados, encarnados desarmoniosos, por que eles, com tanto zelo, promovem tais encontros, com tais materializações, apesar da nossa invigilância, das nossas desarmonias, do nosso comportamento ainda tão distante daquilo que é esperado para uma reunião desse tipo. E aí, Alexandre dirá que toda sementeira ela dará frutos um dia e que o trabalho da espiritualidade é semear. Um dia isso dará frutos. Ele adverte que esse tipo de manifestação ainda não se tornou corriqueira, usual, difundida, por conta do nosso despreparo e também da nossa condição moral, porque é preciso que a humanidade esteja moralmente sã, sadia ou apta para lidar com um fenômeno tão sério, né? Porque se nós fazemos mau uso de tantas benesses, por exemplo, que a ciência já alcançou por ganância, por inferioridade moral, por desejo de soberania e mando, por conta das nossas mazelas íntimas. Então, se nós pudéssemos promover fenômenos de materialização de espíritos mais corriqueiramente, é possível que nós abusássemos disso também. Então, isso me faz lembrar, por exemplo, uma grande dissertação que Bezerra de Menezes faz na obra Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Essa obra foi coordenada, organizada e assessorada por Bezerra de Menezes. E ali a Ivone partilha conosco que aos 29 dias de vida, quando ela era um bebê, com menos de um mês, ela foi sujeito de um fenômeno de letargia, catalepsia, que Kardec estuda no Livro dos Espíritos. Então, o seu espírito se desprende, emancipa-se do corpinho físico e a menina é dada por morta pela mãe. A família já está preparando a câmara mortuária. Só que ela não havia morrido. Foi um fenômeno à semelhança do que ocorreu com Lázaro no Evangelho. E aí Bezerra vai fazer uma grande dissertação sobre isso, os fenômenos de catalepsia e letargia, que poderiam ser corriqueiros e não são em razão da nossa inferioridade moral, né, do nosso despreparo enquanto encarnados. Então, assim também com os fenômenos de materialização.